Olá a todos, aqui é o professor Luciano e nós vamos dar continuidade à nossa aula de avaliação hematológica do sangue, certo? Na aula passada, a gente então paramos neste slide em que a gente fez aí certas análises, né, em relação aos parâmetros que a gente pode encontrar em um hemograma, certo? Então nós vimos aí em relação à anemia, a gente vai ter aí de uma forma geral, o que se espera é uma queda da hemoglobina total circulante, tá? Para que a gente tenha, né, em regra, esse diagnóstico inicial de anemia. Então nós vimos também que, em regra, também de uma maneira geral, essa anemia ela apresenta, além da queda da hemoglobina, a diminuição do número dos eritrócitos. Por que eu estou falando em regra na maioria? Porque, obviamente, há exceções eh, em relação a esses dados que a gente tem que considerar para que não seja dado o diagnóstico, né, de uma anemia. Então a gente tem que ter esse cuidado. Então, a gente também conversou em relação à diminuição do tamanho dos eritrócitos, certo? Inclusive, eu coloquei uma questão para vocês em relação a esse tamanho do eritrócito. Se de fato todas as anemias a gente vai ter essa alteração, né, desse índice aí relacionado ao tamanho do eritrócito, que seria o VCM, correto? Nós temos então também essa diminuição da hemoglobina, né, que compromete o, a, o transporte e a troca gasosa, né? E a gente viu também as causas e os sintomas, né? Discutimos também sobre os parâmetros de normalidade que são estratificados por sexo, idade e também situações fisiológicas, como gestação e lactação, tá? Há também alteração nesses parâmetros de normalidade para tabagistas, atletas e moradores de alta altitude. Então, as causas, a gente também conversou que ela pode ser uma causa devida a uma carência, uma deficiência nutricional, né? Pode ter como a causa primária anormalidades genéticas, doenças do trato digestório que culminam aí com hemorragias, como úlceras, divertículos, hérnia e atal hemorroides, tá? Toxicidade por fármacos, né? No caso do uso regular de ácido acetil salicílico, que também ocasiona hemorragias, né, crônicas e cirrose hepática. A gente viu também em relação aos sintomas, a palidez, cutâneo mucosa, cansaço, tontura, sonolência, fraqueza muscular, fadiga e irritabilidade, sintomas clássicos aí que provavelmente já é do conhecimento da maioria. Então, a gente vai agora informar algumas classificações de anemias, né? Então, nós temos as anemias hemolíticas e que, no caso, são aquelas em que você tem
a meia-vida da hemácia diminuída, ou seja, ela se destrói, né, vamos dizer assim, antes do tempo esperado, né, que a vida média de uma hemácia ela gira em torno aí de 120 dias, ok? Então nós temos aí a anemia do tipo falciforme, né, devido a essa, a gente olhou ali também em relação à alteração na forma dessa hemácia, então isso também é um fator que faz diminuir a vida útil, né? Perdão, a meia-vida, né? Dessa hemácia, né? A esferocitose hereditária, então vejam que anemias em que você tem uma alteração na forma da hemácia, isso mostra comprometer, né, a meia-vida dessa molécula, ok? Então, da mesma forma, lá, a síndrome talassêmica, que a gente tem aí alguns tipos de talassemia, a gente vai abordar. No caso, também se tem aí uma diminuição da síntese, né, das cadeias alfa ou beta globina, que é o que vai dar, na verdade, o nome a essa talassemia, né, alfa ou beta talassemia, né, também está classificada aí como uma anemia hemolítica por ter a hemácia devido a essa alteração na sua forma, na sua estrutura, essa característica aí, né, de se destruir antes da sua meia-vida aí esperada, ok? No caso aqui, a gente colocou inclusive a síndrome talassêmica, né? Ela cursa com microcitose e hipocromia. Então a gente vai ver isso aí também, que é muito parecido essas duas características com a anemia ferropriva, que é uma anemia de causa base carencial e que, portanto, ela não altera a forma, mas não de forma significativa a ponto de comprometer, né, a meia-vida da hemácia. Então, a anemia ferropriva, nós vamos ver que ela é um tipo de anemia não hemolítica. E nós temos aí as anemias por doença crônica, anemia de causa base inflamatória, ok? Que está presente em algumas situações aí, algumas entidades, como a osteomielite, o lúpus eritematoso sistêmico, a doença de Crohn, artrite reumatoide, endocardite bacteriana, neoplasias, infecção por HIV, tuberculose, etc., né? Doença renal crônica. Então, também é importante conhecer, saber desse tipo de anemia que muitas das vezes passa batido. A gente, como eu falei no início das primeiras aulas, né, e tenho falado aí durante as aulas, que a gente tem que tirar esse conceito enraizado de que anemia é carência de ferro, né? E não necessariamente. A anemia ferropênica ou ferropriva, sim. Mas a gente tem outras anemias, né, com causas diferentes. Então, muitas das vezes a gente vai ficar procurando a causa aí. Ah, tá com a hemoglobina abaixo, ele é renal crônico, ok? Então, mas é uma anemia nesse paciente renal crônico classificada como normocítica e normocrômica. Como assim, né? Então a gente tem uma anemia com células de tamanho normal e também de coloração normal. Não chega a ter essa coloração alterada. Então é importante a gente ter o conhecimento de como cursam essas anemias em relação às suas características, seus parâmetros, não só hemoglobina hemácia, né? E aí eu falando de hemácia, estou falando também do hematócrito, mas como os índices hematimétricos, né? Que eles são utilizados basicamente para a gente fazer
o diagnóstico diferencial entre diversos tipos de anemia, certo? No caso específico aqui da doença renal crônica, por exemplo, é uma deficiência na produção da eritropoetina, que esse hormônio ele é produzido pelo rim. Então, uma vez o rim lesionado, essa produção da eritropoetina fica comprometida e, consequentemente, levando aí a uma anemia crônica, tá? Então, é um tipo de anemia que a gente pode modular de alguma forma aí em relação à alimentação, mas a causa não adianta fazer o suplemento de ferro, uma vez que esse ferro, por exemplo, se você faz a investigação, claro que em relação à doença renal crônica, pessoal, a gente tem muitas situações, né? Tem a doença renal crônica que o paciente está no estágio 1 ou 0 e que ele ainda não tem um comprometimento significativo aí da filtração, da taxa de filtração glomerular e que a gente também não observa inicialmente essa anemia. Então, conforme essa lesão vai se progredindo, é, é muito provável que essa anemia apareça aí junto com a progressão da doença de base, tá? Então, o problema neste caso, então, é a síntese de eritropoetina. Então, o planejamento aí, tá, da intervenção é outro, né? A não ser que concomitantemente à doença renal crônica, ou seja, ao problema de base, também se tenha, isso não é impossível, né? Uma ingestão inadequada de ferro, ok. Da mesma forma que nós estamos falando aí da talassemias, por exemplo, que a gente viu que é um defeito na síntese das cadeias, seja ela alfa ou beta, né, das cadeias globina, então é uma deficiência na estrutura, né, dessa hemoglobina. Então não adianta, é aquele paciente que você não faz uma investigação adequada em relação à causa base, e aquele paciente que já fez a suplementação de ferro, né, é, por vários momentos e a hemoglobina persiste abaixo dos valores de referência, tá? Somado à presença de sintomas, né, esperados para as anemias. Então, se é uma anemia mal diagnosticada, então não adianta fazer o suplemento de ferro, porque é aquele indivíduo que sempre terá anemia, porque é uma deficiência com uma causa base genética que vai culminar aí com a produção de uma hemoglobina aí, defeituosa, então que não tem como ser modulada, melhorada em relação à oferta, por exemplo, de ferro, tá? Então é muito comum que ao encontrar um valor, um parâmetro alterado, que se fecha o diagnóstico de anemia, porém não se fecha a causa e imediatamente, é claro que, dando um parêntese, a gente consegue fechar um diagnóstico, de repente, junto com esse, e deve ser feito isso, a gente viu isso na primeira aula, que a gente deve fechar o diagnóstico não somente com um parâmetro, no caso de uma avaliação bioquímica, mas também com uma anamnese bem feita, né? Mas a gente sabe que nem sempre isso ocorre. O próprio profissional ele se depara com uma condição anêmica e já passa a suplementação de ferro. Então, se você não tem a causa base, né, que é a carência desse nutriente, então você vai fazer a suplementação, obviamente, em relação ao talassêmico e não terá o efeito esperado do aumento dessa hemoglobina. Então, essas situações, né, esses tipos de anemia, com certeza deve ser feito um acompanhamento com o médico especialista, tá? Para que este profissional
se utilize aí das técnicas terapêuticas disponíveis e mais adequadas. Bom, anemia de interesse para a clínica, né? Então nós temos aí as anemias chamadas de anemias megaloblásticas, não é magaloblástica, que saiu errado, tá? As megaloblásticas. O que são as anemias megaloblásticas, tá? São as anemias em que a gente tem a produção de hemácias, que a gente chama de hemácias prematuras, ok? E megaloblásticas porque elas são hemácias, são moléculas grandes em relação a uma molécula madura. Vamos voltar rapidamente lá naqueles slides, os iniciais, lá naquele slide inicial, olha só. O que ocorre na anemia megaloblástica? Megaloblástica é o quê? Porque ela tem um tamanho maior se nós formos comparar com uma anemia não megaloblástica, né? De um eritrócito produzido de tamanho normal. Olha, por exemplo. Né? Então é por isso que ela é chamada de megaloblástica. É uma hemácia imatura, tá? E por que isso ocorre? E quando isso ocorre? Isso ocorre quando a gente tem uma deficiência específica de um nutriente. É o ferro? Não é o ferro. É a deficiência da cianocobalamina, tá? E ou do ácido fólico, o nome químico aí, ácido pteroil monoglutâmico. Essas substâncias, como elas são essenciais, tá, para a síntese de DNA no núcleo das células, uma vez que elas não estão, ou o pool dessas substâncias não está adequado no meio intracelular, essas hemácias então são produzidas, tá, de uma forma defeituosa, gerando hemácias de tamanho grande, ok? Qual é a característica então desse tipo de anemia? É que a gente vai ter primeiro, como a gente acabou de falar, hemácias de tamanho grande, né? Ou seja, o VCM acima de 100 femtolitros, ok? E, especificamente, uma coisa é a anemia macrocítica e a outra é megaloblástica. A anemia megaloblástica, ela é macrocítica, mas ela é megaloblástica porque por isso que a gente falou agora, por se a medula produzir hemácias imaturas, tá? Então, megaloblásticas são blásticos são o quê? Blastos são células jovens, né? Então, a anemia megaloblástica ela tem a característica de a medula produzir a hemácia jovem, imatura, tá? Consequentemente, de tamanho grande. Então, ela é macrocítica e megaloblástica. E você pode ter apenas uma anemia macrocítica, tá? Com células maduras de tamanho aumentado, ok? Não necessariamente ser megaloblástica. E geralmente as macrocíticas elas ficam acima de 100 e as megaloblásticas acima de 100, mas muito comumente acima de 110, ok? Femtolitros. Cursam com anisocitose, a gente viu que o que? Esse índice aqui, anisocitose, é aquele RDW, ou seja, ela cursa com uma distribuição, tá, do tamanho das células bem disperso. A gente viu isso aí nas aulas passadas. Então, são características que a gente vai organizando, observando e que são fundamentais para o fechamento do diagnóstico.
normocrômicas, ou seja, você não vai ter alteração nos índices hematimétricos HCM, CHCM, né? Então é outra característica importante, outra informação importante para a gente. E cursam com macrocitose, então ela é macrocítica e megaloblástica, certo? Então, de posse desses dados, a gente já não comete certos tipos de erro que um leigo poderia, né, obviamente terá dificuldade de fazer a diferenciação. Se eu posso ter então aqui anemias por causas carenciais, ou seja, por deficiência de determinados nutrientes, seja a B12 ou a B9, as mais comuns, né? A gente viu também que tem a própria deficiência de proteína, né? Peridoxina, cobre também pode levar a anemia, embora seja menos frequente, menos prevalente, tá? Mas de uma maneira geral, a gente tem mais o que? As causas carenciais por B9, B12 e ferro, né? O ferro, a deficiência de ferro, ela não gera megaloblastos, tá? E não gera hemácias grandes. Então, é uma deficiência de ferro, ou seja, é o ferro, tá? Que na formação da hemoglobina ele está defeituoso, né? A síntese da hemoglobina está comprometida por conta desse elemento básico para a produção dessa molécula, então ela fica uma hemoglobina descorada, com pouco ferro, então ela é o que? Hipocrômica. E essas células que são produzidas, elas são de tamanho menor. Então não tem como eu errar se diante de uma situação de anemia, eu tenho uma anemia microcítica, tá? E hipocrômica, eu imaginar a possibilidade de ter uma deficiência de cianocobalamina ou é, ácido fólico, por exemplo, certo? Então, vamos ver aqui a classificação das anemias, certo? Então, primeiro nós vamos falar das anemias microcíticas e hipocrômicas. Isso é importante a gente já saber identificar o que essa nomenclatura nos dá de informação, tá? Microcítica, então, eu tenho o tamanho dessa hemácia diminuído, ok? E hipocrômica, eu vou ter o meu HCM e o meu CHCM também diminuídos, tá? Lá 32 picogramas, 32%. Dessas anemias, como a gente acabou de mencionar, eu ainda tenho as anemias hemolíticas e não hemolíticas, que a gente já conversou o que significa isso. Então, a anemia hemolítica, as do tipo microcítica e hipocrômica, nós temos as talassemias, correto? E as não hemolíticas, microcíticas e hipocrômicas, nós temos a deficiência de ferro, a sideroblástica e as doenças crônicas, embora nós podemos encontrar anemia de doença crônica normocítica e normocrômica, tá? Ela pode chegar num estado mais crônico e avançado a tornar-se microcística e hipocrômica. Então é importante inicialmente fazer aí esse diagnóstico diferencial das anemias do tipo microcística e hipocrômica. Primeira coisa, a gente entender o que significa essas nomenclaturas. Microcísticas são anemias, então, que culminam com hemácias de tamanho
diminuídos, ou seja, o parâmetro que a gente vai avaliar é, portanto, o VCM, e também hipocromas, que são aquelas hemácias com uma coloração. Se formos avaliar na extensão sanguínea, uma extensão sanguínea, uma coloração aí, tá? Qualitativamente falando, hemácias descoradas, tá? Hipocrômicas. E um valor quantitativo seria o HCM e o CHCM, ok? Então, hemolíticas, aquelas que têm a meia-vida da hemácia comprometida e diminuída, nós temos as talassemias. E as não hemolíticas, no nosso caso de maior interesse, né? Então seria a deficiência de ferro, ok? Bom, vamos avaliar aqui, analisar uma situação em que nós temos uma nós estejamos diante de uma anemia microcítica hipocrômica. Opa, então eu posso fechar já o diagnóstico, então é anemia ferropriva? Né? Não, porque nós acabamos de ver que, é claro, apenas avaliando o hemograma, a gente pode ter certa dificuldade se, por exemplo, as hemácias não se apresentarem, né, acima do valor de referência, que isso aí já seria um parâmetro para o diagnóstico diferencial dessas duas anemias, hemolítica e não hemolítica. Por exemplo, a contagem das hemácias, tá, elas estão diminuídas junto com o hematócrito e junto com a hemoglobina na deficiência de ferro, mas elas podem apresentar-se elevadas nas talassemias, ok? Seria então um parâmetro para um diagnóstico diferencial. Então, a gente tem que, obviamente, nós estamos aqui discutindo a questão da avaliação bioquímica, mas a gente viu, e eu vou frisar, que a gente tem que fechar sempre com o máximo de avaliação possível. Avaliação bioquímica, avaliação clínica, avaliação antropométrica, ok? E a avaliação do consumo alimentar, para que a gente possa estimar se de fato há uma alta probabilidade daquele indivíduo estar consumindo, ou se aquela anemia microcítica e hipocrômica, ela de fato pode ser associada a uma ingestão, tá? Abaixo das necessidades médias daquele indivíduo, né? Considerando aí o sexo e o estágio de vida. Tá? Também é um cálculo específico, é um outro assunto, não não é difícil, mas não é tão simples como se parece, não é simplesmente pegar aí a recomendação de ferro, tá? E aí você, diante da aplicação de um ou dois recordatórios de 24 horas, fazer a estimativa do consumo por meio do cálculo nutricional, recorrendo às tabelas de composição de alimentos, por exemplo, é simplesmente você pegar a média desse consumo e comparar com os valores de referência. Não é simplesmente isso, ok? Tem outras questões envolvidas que não é o escopo da disciplina, mas que é importante que vocês saibam que para se ter esse parâmetro em relação à confirmação de uma ingestão ineficiente ao longo do tempo, não é tão simples assim, ok? Então, isso vocês podem acessar nos livros, principalmente de avaliação nutricional, para saber como é que faz o cálculo da probabilidade de ingestão inadequada de determinados nutrientes para indivíduos, ok? Tendo dúvida, quem quiser acessar, embora não seja um assunto específico, né, da nossa disciplina, caso alguém tenha esse interesse de recorrer a essa informação, eu estou à disposição para tirar dúvida. A gente vai ter
essa oportunidade, sem dúvida, de fazer esse tipo de avaliação nos estágios, tá, de nutrição clínica, ok? Bom, voltando aqui ao assunto, né, ao nosso conteúdo, a gente tem então um exemplo aqui de uma anemia microcítica hipocrômica, que é a anemia por deficiência de ferro, ok? É a clássica, né? É a causa principal da anemia microcítica e hipocrômica, sem dúvida, é a de maior prevalência, né? Então, ela cursa com eritrócitos, né? Com baixa hemoglobina, tá? Baixos teores de hemoglobina. Por quê? Falta o ferro, né? Para que faça a síntese adequada dessa é, substância, né? Dessa molécula. Falta o ferro para formar o anel, né? Porfirínico ali. Então, a gente tem um eritrócito com baixo teor, baixa concentração de hemoglobina. Isso já nos leva ao quê? A esperar um baixo HCM, um baixo CHCM, ok? Bom, a gente também tem que levar em consideração para a nossa interpretação, segundo os dados, inferir o estágio daquela situação. Tá? Você, pela hemoglobina e os índices hematimétricos, você não consegue identificar uma anemia numa situação aguda recente, porque esses parâmetros eles serão os últimos a se alterar, ok? Então, quando a gente identifica uma hemoglobina baixa e os índices hematimétricos também alterados, já nos mostra uma situação aí de cronicidade, certo? A gente não pega esses valores alterados, ou melhor dizendo, alterados, mas baixos, diminuídos em relação ao valor de referência, né? Isso é tranquilo de entender numa situação aguda, ok? Numa hemorragia aguda, certo? A pessoa pode entrar em choque antes de, por exemplo, alterar esses parâmetros. Então, isso já nos mostra uma situação de cronicidade, ok? Bom, em relação ao RDW, que seria, recapitulando, a distribuição do tamanho das hemácias, ou seja, essas hemácias ao esfregaço, diante de uma extensão sanguínea, ao visualizar qualitativamente o tamanho dessas hemácias e também quantitativamente, elas apresentam um tamanho médio igual? Essa é a pergunta que se faz e que a gente consegue ter essa resposta com o RDW, que dá o índice de anisocitose. A gente viu que se essa variação ela está acima de 14,5%, sim, essas hemácias apresentam tamanhos significativamente diferentes. Então, é uma característica, por exemplo, que é muito particular da anemia microcítica hipocrômica de causa carencial ferropênica, certo? Bom, em relação à forma das hemácias, então ela também, ó, a presença de anisocromia, anisocitose é a alteração no tamanho médio das hemácias e a isocromia é a alteração, tá, na coloração média das hemácias. Umas se apresentam mais coloridas em detrimento de outras. Então você também não vê uma distribuição homogênea da coloração dessas hemácias ao esfregaço ou à extensão sanguínea, tá?
ela apresenta, a gente viu lá atrás, algumas características em relação às formas das hemácias. Então, a anemia ferropriva, se você pede ao laboratório, geralmente não vem esse exame como parte do hemograma. Então, você pode pedir ao laboratório, aquele que faz esse tipo de exame, né, solicitar informação em relação à poiquilocitose. Vocês lembram disso? Então você também quer saber sobre a poiquilocitose. E aí o laboratório vai te dar, e aí você é mais uma informação que, se para chegar a você, né, além das informações aí do hemograma, mais somado a eliptócitos, então já é mais uma informação que conta a favor, por exemplo, de uma anemia de causa ferropênica ou ferropriva. No caso do traço talassêmico, então, pedir informação em relação à poiquilocitose também é importante para o diagnóstico diferencial. Então, olha lá, na anemia ferropriva eu espero hemácias com é, ou hemácias com um formato, né, ou chamadas de eliptócitos. Aqui, no caso do traço talassêmico, eu ainda não consegui, por exemplo, fazer o diagnóstico diferencial. Eu estou lá, hemoglobina baixa, né? A gente, embora no traço talassêmico, você pode nem ter alteração também da hemoglobina, ela pode estar ali no limite inferior, mas ainda não está baixa, né? Mas vamos dizer que está cursando aí com hemoglobina baixa, não dá para você fazer a diferenciação ainda pela contagem de hemácia. Então, a forma por codócitos e ponteado basófilo já é uma uma característica que já diferencia, por exemplo, o traço talassêmico, né, e a anemia ferropriva, tá? Bom, o traço talassêmico, na verdade, a pessoa tem aí um gene nocaute aí para globina, mas a pessoa não cursa, por exemplo, com a anemia propriamente dita, tá? A pessoa tem, isso é difícil porque você provavelmente, a não ser que tenha na família, né? Alguém que com a doença, mas ele não culmina com as características em relação ao hemograma é, que nos dá a indicação de anemia, tá? As menores e as maiores, aí sim, aí vai depender aí do nível, né, da diminuição, até em relação à gravidade dessas talassemias, ok? Bom, então a hemoglobina, a gente viu aí, ela é um parâmetro que, de uma maneira geral, ela não se altera, por exemplo, em relação ao estado de hidratação, então ela é um parâmetro abaixo de referência, né? Estratificado, lembre-se sempre, para sexo, né? Principalmente, né? E idade traz algumas situações fisiológicas que a gente viu, crianças, gestante principalmente, ok? Bom, então a gente consegue aí, através desses índices, olha lá, microcitose, baixo valor de VCM, volume corpuscular médio, abaixo de 80. Segunda característica, hipocromia, eu tenho diminuição tanto do HCM quanto do CHCM, então ela devido à queda do VCM, ela é microcítica. Devido à queda do HCM e do CHCM, ela é hipocrômica. E ainda, ela, como a gente viu, dependendo, tá, do tempo em que essa anemia está instalada, ela vai cursar aí com anisocitose, que é a variação do tamanho entre essas células a partir de um valor de RDW acima de 14,5% ou outro valor percentual que o laboratório específico em que se fez o exame ele vai determinar. Isso pode variar de um laboratório para outro, a depender da metodologia utilizada por cada um. Agora, então, vamos
ver uma situação aí que no caso seria a talassemia menor, não é o traço talassêmico, que ele não cursa com alteração ao exame para anemia, mas as talassemias menores sim. Então a gente falou isso desde a primeira aula, lembra lá, ó? Ela cursa com contagem de eritrócitos e aumentada. Olha que característica aí diferente, né? Não esperada, vamos dizer assim, se a gente for querer seguir um padrão, né? Então, isso já tira aí a gente dessa bolha, né, de achar que a anemia tem que cursar com tudo diminuído. Então, a talassemia menor, ela vai cursar aí com a contagem de eritrócito elevada, ó, com hemoglobina normal ou discretamente baixa. Por isso que as talassemias menores, alfa ou beta, elas podem inicialmente é, a gente ter uma dificuldade aí de fazer o diagnóstico diferencial com uma anemia ferropriva não muito crônica, ok? A exceção aí dessa contagem de eritrócito, mas você também pode ter no início essa contagem também dentro do parâmetro normal. Então, são situações que você ainda não consegue, né, obviamente sem ter informação genética, de diferenciar uma da outra. Então, elas são também, a gente viu ali na classificação das anemias, né, elas são microcísticas hipocrômicas, como as de característica ferropênica, então elas vão cursar com microcitose devido à diminuição do VCM, né, ou seja, abaixo de 80 femtolitros, vão cursar também, né, com hipocromia, ou seja, com baixa hemoglobina. Neste caso, não é devido à deficiência de ferro, mas sim pela síntese defeituosa da cadeia globina da hemoglobina, ok? Então, ela também cursa aí com hipocromia. Então, veja, uma outra informação interessante, é uma segunda informação interessante. A primeira, para a gente fazer o diagnóstico diferencial da anemia microcística hipocrômica melhor dizendo, talassemia menor com anemia ferropriva, a primeira é a contagem de eritrócitos, que na ferropriva ou ferropênica ela apresenta diminuída, certo? Aqui igual, aqui igual a ferropênica. Vejam vocês que aqui não, né? Então, ela é uma anemia de causa hereditária, em que a gente tem um comprometimento na síntese da cadeia globina, mas que não se tem alteração no tamanho médio entre essas hemácias. Portanto, aqui também, no caso, diante de uma talassemia menor, né, a gente vai encontrar uma segunda informação que diferencia aí da anemia ferropênica ou ferropriva. E aí, vocês vão, ao buscar na literatura, por que talassemia menor ou maior? Porque é a característica com que essa talassemia vai cursar. As menores vão cursar com alterações mais brandas e as maiores com alterações bem mais severas, né, com consequências bem mais graves ao paciente. Portanto, vamos concluir que da mesma forma que a anemia ferropênica, elas são anemias também do tipo microcítica, por conta do VCM, e também hipocrômicas por conta do CHCM e do HCM, certo? Mas a gente já tem duas informações aí que, a depender do estágio dessas anemias, a gente consegue fazer a diferenciação entre a talassemia menor e a anemia ferropriva por meio da informação aí da contagem do eritrócito e do RDW. Seguindo, pessoal, então agora a gente vai falar um pouquinho aí
do método diagnóstico do estado de ferro, tá? O que a gente vai fazer após a gente ter a informação aí diante do hemograma apenas, em que a gente se depara com alguns exames alterados que a gente acabou de ver, né? Contagem de hemácia, hematócrito, hemoglobina e os índices hematimétricos, tá? Então, diante aí de uma alteração que nos leva à característica de uma anemia ferropriva, a gente pode partir para um segundo momento da investigação, tá? Que é investigar de fato se aquela anemia microcítica hipocrômica ela é uma anemia de causa primária da deficiência de ferro. Por que eu estou falando causa primária? Porque a hemorragia ela é uma causa secundária, certo? Ou seja, a hemorragia ela é tão significativa que, em relação a uma ingestão usual adequada, não é o suficiente para suprir as necessidades de ferro e garantir, né, a demanda aí da produção de hemácia. Então, vai ser deficiência de ferro, porém secundária a uma hemorragia. Ou não há hemorragia, há de fato um consumo inadequado de ferro, tá? Ineficiente, ineficaz, crônico, e aí sim é a única situação em que a suplementação se mostrará eficiente, certo? Diante de uma hemorragia, o que se tem é que você vai ter que cessar essa situação, tá? E, obviamente, suplementar, né? Pelo menos por um determinado tempo, para compensar aquela perda significativa aí do volume sanguíneo, tá? Então, o segundo momento é a gente analisar quais são os parâmetros que eu devo usar para complementar essa minha hipótese de diagnóstico de anemia ferropênica, tá? Bom, o método diagnóstico do estado de ferro, tá? É a hemosiderina na medula óssea. Porém, é um método invasivo que obviamente não se faz ele aí de forma rotineira, tá? Então, a gente tem que recorrer a outros exames menos invasivos, né? Que se faz com a simples coleta de sangue, né? Venosa, que seria então a ferritina sérica, o ferro sérico, tá? A transferrina total circulante e, de posse desses dados, ter-se o cálculo da capacidade total de ligação do ferro, tá? Em relação a esse transportador, transferrina, tá? Também o nível de saturação aí dessa transferrina, ok? Para a gente ter uma ideia se essa hemoglobina ela está saturada, ou seja, ela está com a quantidade de ferro adequada, ou se ela está com baixa saturação. Isso também a gente é uma informação importante para a gente inferir aí esse estado nutricional de ferro. Então é importante a gente avaliar, pessoal, e conhecer também a limitação de cada um desses exames, ok? Então a gente tem aí a ferritina, tá? O que seria a ferritina? A ferritina, ela é um componente que nos dá a informação em relação a uma molécula de armazenamento de ferro. E aí a gente vai ter também os exames, os valores de referência desses exames, que pode variar também
dependendo de um laboratório para o outro. Como eu falei, a depender também da metodologia utilizada, ok? Nós temos o ferro sérico, tá? Então aqui nós temos a ferritina, que vai nos dar uma ideia do depósito, tá? Orgânico desse ferro, tá? Então é a ideia do armazenamento desse ferro. Nós temos o ferro sérico, tá? Bom, ele tem menor especificidade, porque é, assim como a ferritina, que são proteínas, né? Seja para armazenar o ferro ou para transportar o ferro, elas são consideradas proteínas de fase aguda, ou seja, diante de uma situação, tá, inflamatória ou de uma infecção. E aí, inflamatória, a gente tem que considerar também as neoplasias, as doenças inflamatórias crônicas, tá? Incluindo lesões teciduais diversas. A gente tem que ter o cuidado para avaliar essas moléculas em relação à adequação desse componente final ferro, porque elas também são consideradas proteínas de fase aguda. É como se fosse uma PCR. Então, diante dessas situações, de um quadro infeccioso, inflamatório, tá? Crônico, ok? Principalmente, então a gente perde aí a sensibilidade dessas moléculas para poder fazer alguma inferência em relação ao estado nutricional do ferro. Então, elas são muito mais específicas, né, e sensíveis quando não há concomitantemente uma situação aí desse tipo que a gente acabou de mencionar, tá? Da mesma forma, embora o ferro seja um metal, não é uma proteína, mas ele também se altera muito diante de estados inflamatórios, doenças crônicas. Por quê? Porque acaba que pelo aumento da demanda desse elemento, tá? Para as reações bioquímicas necessárias aí ao organismo para combater, né, ou para tentar reverter essas situações aí anormais, ok? Claro, tem algumas situações, né, que são mais específicas, né? Escorbuto, que é a deficiência de vitamina C, tá? Então, ele passa a ser pouco sensível também. Então, todos vão ter o valor de referência, a priori a gente não tem que ficar preocupado em decorar, né? Mas saber que a gente pode utilizar esses parâmetros aí para fazer algumas avaliações, tá? E a gente sabe também que é bom ter uma noção, mas que esses próprios valores podem variar aí, a depender do laboratório, tá? Que se faça essa avaliação. Bom, a gente tem uma proteína que ela é bem mais estável, ou seja, em relação à alteração, tá, dessa carência de ferro, assim como a gente viu que a hemoglobina ela não sofre alteração, por exemplo, do estado de hidratação, a gente tem o receptor da transferrina, certo? Então veja, ele está aumentado na anemia ferropriva. Por que ele está aumentado? Porque o organismo se incumbe de produzir mais receptores na tentativa, vamos dizer assim, de poder captar, né, mais proteínas transportadoras e, consequentemente, mais ferro, tá? Bom, então é um parâmetro que não é muito utilizado ainda pelos laboratórios, tá? Até primeiro, fatores limitantes, o custo, né, desse exame, né? Então, nem todos os laboratórios têm disponível aí essa tecnologia, tá?
para que se faça. Então, é importante aí, tá? Que a gente conheça esse parâmetro para que a gente possa realizar esse pedido, tá? Diante aí de uma possibilidade. Certo, pessoal? Então, nesse slide aqui, a gente consegue analisar alguns parâmetros, tá? Com base aí nos valores de referência, né, do que se espera da ferritina, tá? Do receptor de transferrina, tá? Do índice receptor de transferrina logaritmo de ferritina, tá? E a hemoglobina em relação ao sexo. Então, numa situação de normalidade, então a gente tem aqui os parâmetros, né? Os valores de referência esperado, tá? Para o estratificado aí por sexo, ok? Bom, e aí a gente viu que esses parâmetros, eles também tendem o quê? Eles vão diminuindo ao longo, né, do curso dessa doença, dessa privação, dessa carência. Então a gente tem aí, por exemplo, um estágio 1 chamado de depressão dos estoques, tá? Então a ferritina, ela de fato no estágio 1, ela já está abaixo do seu valor de referência. É só a gente comparar aqui com essa primeira coluna em que estão, tá, as faixas de normalidade. Tá? Bom, no estágio 1, em relação ao receptor de transferrina, eu tenho aí essa transferrina abaixo do valor superior, tá, da faixa de normalidade, ok? E o índice receptor de transferrina, log de ferritina, tá, acima dessa faixa de normalidade, ou seja, o organismo já está se incumbindo aí de tentar aumentar a eficácia e a eficiência de captação de ferro, ok? Bom, vejam que interessante quando a gente falou lá os parâmetros do hemograma, hemoglobina, tá? Os índices hematimétricos principalmente e a hemoglobina, que ainda no estágio 1, esse valor de hemoglobina ainda está, ok? Dentro da faixa de normalidade. Então eu não consigo captar, tá? No estágio inicial, alteração da hemoglobina e nos demais parâmetros ali do hemograma. Eu só consigo identificar uma deficiência, uma depressão dos estoques se eu, por exemplo, solicitar exames exames de substâncias específicas como a ferritina, o transportador de transferrina, tá? Perdão, o receptor de transferrina. Só assim que eu consigo ver aí uma depressão inicial. Então, que não é muito comum, né? A não ser que você tenha informações muito específicas, né? Que você consiga já, ou que isso se justifique ser pedido. Mas é só para mostrar a vocês que já ocorre alteração de certos parâmetros, tá? Antes de ocorrer a diminuição da hemoglobina, que é a última coisa que ocorre, ok? Vejam vocês, no estágio 2, continua então eu tendo a ferritina no valor abaixo de referência, tá? Na verdade, olha aqui, ó, esse receptor de transferrina no estágio 2, tá? Então ele já começa a aumentar, como eu falei no slide anterior, com o quê? Com o objetivo
de tentar captar o máximo possível de transferrina, que consequentemente é o que? Transporta o ferro e consequentemente para aumentar a captação de ferro. Então, por isso que, embora a gente ainda hoje tenha a limitação de pedido desse receptor, é importante porque ele não se altera, né, em relação a estágios aí, por exemplo, inflamatórios. Tá? Então, no estágio 2 eu já vejo ela aumentada, mas por que não está diminuída? Tá? Porque na verdade não é uma carência de proteína. Esse receptor, então você tem aí é, uma série de informações celulares que o organismo se incumbe de aumentar a produção desse receptor com a intenção de aumentar a captação de ferro, já que a oferta está comprometida. Então, o que se tem que tentar fazer é otimizar essa captação do pouco que tem. Eu tenho que aumentar a minha eficiência na captação, né? Se eu capto 40%, normalmente, estou dando um exemplo, eu tenho que passar a captar 50, 60, 70. Ok? Então, para isso, o organismo aumenta, né? As células aumentam a síntese do receptor de transferrina, certo? Consequentemente, o índice receptor transferrina log ferritina também aumenta, também com a mesma intenção aí de captar, né, mais ferro. E olha, ainda no estágio 2, a hemoglobina continua dentro dos parâmetros normais. Então, quando a gente enxerga uma hemoglobina abaixo dos valores de referência, tá? A gente está vendo aí um retrato já crônico, o organismo já teve depletada todo o seu estoque de ferro, tá? E no estágio 3, então, é que aparece de fato, segundo os exames que inicialmente se utiliza, que é o hemograma, que a gente tem aí o aparecimento da anemia ferropriva. Ninguém vai pedir, ou não é comum pedir, geralmente não se justifica, né, pedir esses exames todos que eu estou falando antes que se altere a hemoglobina, tá? Você pode se deparar com uma situação que seja possível você pedir isso aí, mas o que se faz é o quê? Pediu um hemograma, olhou, e aí a hemoglobina ainda está normal, então não se tem carência de ferro, concorda? Então, o que é importante, e aí eu volto a frisar, não é só, tá, a avaliação bioquímica. Eu tenho que ter a avaliação clínica. E se justificar pedir, então eu quero. Você vem já há um tempo é, tendo queixas, né? Embora você vai ter essa queixa mesmo no estágio, mais no estágio 3, né? Tem gente que nem apresenta no estágio 3 ou no início do estágio 3 os sintomas clássicos da anemia, tá? Pode justificar, pessoal, de repente não numa situação aí patológica, né? Ou numa situação carencial, mas de repente para que se possa comparar por exemplo, um planejamento dietético, um planejamento nutricional para um atleta de alta performance, por exemplo. Será que, devido à demanda aumentada desse nutriente específico, por conta, né, da atividade física que esse atleta faz, desse gasto energético, dessa demanda nutricional, isso você pode utilizar aí, né, foge aqui, obviamente, do nosso escopo de analisar uma alteração, tá, em relação ao acesso da alimentação, né, as situações aí de, de miséria, né, de ingestão inadequada, mas são parâmetros que você pode utilizar, por exemplo, para um atleta, né, e saber se a ingestão que ele está
fazendo de forma habitual ou usual, está atendendo a demanda desse nutriente para, né, o propósito, né, que dessa atividade específica que ele faz. Então você pode utilizar isso aqui, ó, porque antes de entrar na anemia, né, talvez nem entre, mas você pode perceber aqui que já ele possa estar dentro de uma situação aí que depletando o ferro por conta do quê? Não do baixo consumo, mas sim do baixo consumo em relação à sua alta demanda, né? Então você tem que ajustar esse aporte em relação à demanda específica daquele indivíduo, que é diferente, obviamente, de uma pessoa aí que não é atleta, ok? Então vejam que ao final, no estágio 3, que já se tem a anemia ferropriva, você aí obviamente já tem a ferritina alterada, que ela já se altera lá no estágio 1, né? Você tem aí o receptor elevado, mais ainda em comparação ao estágio 2, tá? Por quê? Porque nada se fez, você só tomou conhecimento daquela anemia quando alterou a hemoglobina, ou seja, quando a hemoglobina apresentou-se abaixo do valor de referência. Então, da mesma forma, o índice, né, receptor de transferrina, log ferritina. Ok, pessoal? Então, é muito importante aí a gente ter esse conhecimento, esses parâmetros para complementar, ok? O nosso exame inicial, que seria o hemograma, tá? E aí a gente também saber da limitação do uso dessas proteínas e do próprio ferro, tá? Quando a gente, por exemplo, tem uma situação aí infecciosa, inflamatória concomitante. Então, a gente vai parar por aqui hoje, ok? Estudem, tirem as suas dúvidas no fórum, ok? E estaremos aí sempre à disposição de vocês. Um forte abraço a todos e até a próxima.